Lopes, da cidade de Jacareí, e estamos transmitindo pelo canal A Mensagem de William Branham. Estamos aqui hoje para vos anunciar a palavra de Deus e ler a mensagem Expressões, pregada pelo nosso amado irmão William R. Branham. Mas antes disso, vamos cantar alguns louvores em adoração ao Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Vou começar com uma pequena oração, esse nosso pequeno culto aqui online. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Poderoso Deus e amado Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai, suplicando a Tua graça sobre as nossas vidas, e pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho Santo, que Tu venhas visitar as nossas casas, visitar nossos familiares, visitar aqueles que estão enfermos, acamados e oprimidos pelo pecado, Pai. Que Tu possas nos abençoar através da Tua grande palavra de Deus entregue pelo Teu profeta. Que Tu possas abençoar as nossas vidas através dessa palavra. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua bondade para conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, vamos cantar um pequeno louvor em adoração ao Senhor Jesus Cristo. A melhor coisa que eu já fiz. Sabendo que esse louvor pertence ao cantor Oséias de Paula. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Deus seja louvado. Todo louvor pertence a Ele. Deus te abençoe, meu amado irmão. Amém. Amém, amém. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Foi um grande louvor do Senhor Jesus Cristo através desse grande cantor a qual eu interpretei a letra. Que Deus os abençoe através desse louvor. Vamos cantar mais um hino em louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. O hino é chamado Tens e pertence ao cantor Oséias de Paula. Que Deus os abençoe. Aleluia ao santo nome de Jesus Cristo. Amém.
Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cantamos mais um hino de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Aqui estamos para evangelizar todos aqueles que o Pai há de trazer através do Filho Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos cantar mais um hino em louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados. Que Deus os abençoe. Vamos cantar mais um hino em louvor e adoração. O nome do hino é Eu Te Amo, que pertence ao Zé de Paulo. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, ó grande Deus. Todo louvor e adoração pertence a ti. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus 13, versículo 8. Eu te amo, mas com preso anseia ver
toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, ó grande Deus. Muito obrigado por tudo que tem feito por mim. Me perdoe as minhas falhas, os meus pecados. Eu sou tão fraco e desesperado, mas Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que purifica os nossos corações, aquele que limpa a nossa alma de todo o pecado, de toda a separação que havia entre o homem e Deus. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que tem feito por mim e por minha família. Me perdoe as minhas fraquezas, nas quais tenho debilidades. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoado seja todo ouvinte, todo aquele, Senhor, que necessita de algo. Amém. Eu te amo, mas um preço sem haver. Toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e assim que eu te amo, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqui estamos, meus amados irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome. Que Deus possa vos abençoar através de todos os louvores que cantamos. Que a tua bênção esteja já em tua mão. Que Deus possa concedê-la, porque Ele já viu desde antes da fundação do mundo você sendo abençoado por Ele. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Espírito Santo esteja sobre você em todos os momentos e em todos os instantes da sua vida. Agora começaremos com o principal, com a palavra do Senhor, pregada pelo nosso amado irmão William Marion Branham. E vamos deixar tocando um louvor enquanto isso. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Esse louvor vai ficar de fundinho. Que Deus vos abençoe. O nome da mensagem é Expressões, e ela foi pregada pelo nosso amado irmão William Marion Branham. E temos aqui a data de quando ela foi pregada. Ela foi pregada em 13 de março de 62, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Foi pregada primeiramente em fitas cassete e depois transmitida para os livretos, que chamamos de mensagem. A mensagem Expressões começa assim. O irmão Branham está falando algo. Juntamente com esses testemunhos e reconhecimentos, a nossa irmã que partiu gostaria de deixar estas palavras também. Meu primeiro conhecimento com a família de Bell foi com o seu marido Jimmy, que foi amigo muito íntimo de meu pai, o qual já partiu. Então, com o passar dos anos, eu me tornei ministro e fiquei conhecendo a irmã Bell. Conheço-a como uma cristã verdadeiramente devota. Todos sentiremos a sua falta por toda parte.
E é tão fácil dizer palavras sobre alguém assim, porque não se tem de se omitir nada. Ela foi o que se requeria para ser uma cristã. Amém. Quando ouvi a irmã cantar, faz alguns momentos, isso me fez lembrar tanto dela cantando, como a conhecemos por aqui. Ela gostava muito de cantar. E estou tão contente que se tenha feito isto, porque verdadeiramente se fez como a irmã Bel haveria se sentido. Ela gostaria de ter se expressado dessa maneira. Minha oração e sincera oração é que todos cheguemos ao fim do caminho com um testemunho como ela teve. Amém. Gostaria de ler um pouco da Escritura, aqui apenas uma parte. Sinto que ela amava tanto a palavra de Deus, e sua palavra é tão eterna. E pensei em ler uma parte do capítulo 14 de Jó. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará uma planta. Mas, morto o homem, consumido sim, rendendo o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e os rios se esgotam e ficam secos, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, que me pusesses um oculto, até que os dias da tua ira se desviassem. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Mas agora contas os meus passos. Então está tu vigilante sobre o meu pecado? O Lombrana leu essa porção do livro de Jó. Lendo na eterna palavra, gostaria que permanecêssemos sobre apenas uma palavra por alguns momentos. E essa palavra é expressões. Há tanto na vida que são expressões, e não há ninguém que viva na terra que em algum momento, em algum tempo na vida, não tenha de parar e pensar de onde veio, qual é seu propósito aqui e para onde irá depois. Todos gostariam de olhar além da cortina. O irmão Branda fala que todos gostariam de olhar além da cortina. Lendo aqui no livro mais velho da Bíblia, Jó, este patriarca, estava tentando encontrar esta mesma coisa. Ele estava expressando sua inspiração de Deus, expressando que ele era uma vida após a morte.
Então, Jó estava expressando que ele era uma vida após a morte. Nós, às vezes, sentimos que quando algo assim nos faz frente, que é o fim. Mas não é. É a mudança. É um degrau mais alto. É passar de uma vida a outra. E Jó, o profeta, quando pensava sobre essas coisas, ele detectou isso na botânica, na vida das plantas, vida das árvores. Assim ele estava notando que como Deus deve estar em sua criação, que se ele fez a criação, então ele deve viver na criação. Porque a fez com um propósito para ele mesmo viver nela, como uma casa que algum homem construísse. Estas vidas pequeninas que estão em toda a criação de Deus estão sujeitas ao seu Criador. E ele estava pensando que se uma tempestade passasse e derrubasse uma vigorosa árvore, isso ainda assim não seria o fim daquela árvore. E ela viveria novamente. Se a árvore morresse, ela viveria. E muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, se apenas olhássemos ao nosso redor, poderíamos ver Deus por toda parte. Agora nós o tomaremos como no caso da árvore, se a árvore é posta ali. E tudo está aqui para cumprir um propósito, do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Do mesmo modo que nossa irmã esteve aqui para cumprir um propósito. Todos estamos aqui com um propósito de Deus. Se pudermos encontrar qual é esse propósito e então cumpri-lo bem, aí certamente, se Deus chega a lembrar-se da ressurreição de uma vida botânica, ele chegará a lembrar-se da ressurreição de uma vida humana. Assim Jó notou, o patriarca, que a árvore, se morresse, viveria novamente. E como aquele verão e inverno mudavam seus seres, e cada dia deixava um testemunho, ele notou que se a árvore estava vivendo no verão e aparentemente no inverno, morriam as folhas que pendiam da árvore. Agora somos ensinados nas Escrituras que há uma árvore da vida. Estava no jardim do Éden. E essa árvore da vida é onde os cristãos estão pendurados como uma folha nesta árvore. Amém. E agora, no inverno, quando as folhas estão bonitas, ora, elas, ou no verão, melhor dizendo, quando as folhas estão bonitas e verdes, passado um tempo, a geada vem. E as colores de diferentes cores. E elas caem da árvore. E a vida volta para a raiz da árvore. Se notarmos, é uma coisa misteriosa. Aqui faz algum tempo eu fui confrontado para falar a um homem que afirmava ser pagão, um incrédulo, e estávamos junto a uma macieira que lhe pertencia. E lhe perguntei qual a idade da árvore e ele me disse que eram tantos anos. E quantas medidas de maçã ela produzia a cada ano. E era o início de agosto e eu sabia, notei que as maçãs já estavam caindo. E as folhas estavam ficando marrons. E eu lhe disse, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu disse, por que essas folhas estão ficando marrons e caindo da árvore?
antes de qualquer geada a atingir. Bem, ele disse, é o inverno se aproximando. É a razão porque elas ficam marrons. É porque a vida deixou a folha. E eu disse, para onde a vida foi? E ele me disse, de volta à raiz da árvore, de onde ela vem. E eu disse, esse é o fim da folha? E ele disse, não, essa vida retornará na próxima primavera, como uma nova folha. E ele nunca tinha notado isto antes. E eu disse, então, por favor, diga-me, Senhor, que inteligência tira essa folha da árvore, mesmo antes do tempo do frio, e envia sua vida de volta para a terra, para a segurança, até a vinda de outra estação. O Senhor poderia pôr água num balde e colocá-lo sobre um mourão. Ela nunca mudaria por causa da estação. Assim, isso mostra que há um Deus, o qual domina a vida. E nós, que afirmamos ser cristãos, que nascemos do Espírito de Deus, fomos pela graça de Deus transferidos de uma árvore de morte a uma árvore da vida. E quando uma das folhas cai, como ouvi esse testemunho desta maravilhosa igreja, da Igreja Batista Gilead Edge, onde muitos de meus preciosos amigos são membros, onde uma de suas folhas caiu, sabemos que essa vida voltou para Deus que a deu com algum propósito, só para ressurgir na ressurreição geral, mas nunca mais cair no milênio. A grande ocasião está chegando. Jó tinha notado estas coisas, então ele notou na vida do sol. Se você notar, de manhã o sol nasce. É um bebê, seus raios são fracos. Então ele entra em sua adolescência por volta das 9 ou 10 horas. Então ao meio-dia, no meio-dia está em sua força. Então ele começa a decair e finalmente se põe no oeste. À medida que morre para o dia, poderíamos chamar isso o fim do sol? Não! Na manhã seguinte, ele volta a nascer para nos trazer um novo dia. Agora, o que é isso? É a expressão de Deus. É a palavra expressão, significa manifestar um sentimento. É a expressão de Deus, expressão a nós, para nos deixar saber seu sentimento por nós, que a morte não nos separa eternamente. Nós ressuscitaremos, voltaremos. Toda vez que a semente morre na terra no outono do ano, do mesmo modo que essas flores, elas, as pequenas sementes, se desprendem delas quando a geada cai sobre elas e a semente vai para a terra. É tão estranho quanto possa parecer, ainda assim é a verdade. Deus é tão infinito que ele não deixa passar nada. Ele faz uma procissão funeral para a sua flor. Depois que a geada cai sobre elas, então vem as chuvas de outono. E as grandes lágrimas de gotas de chuva gotejam do céu e enterram aquela semente de flor, dá palmadinha nela e talvez penetre 1 polegada ou 2 na terra. E então os ventos frios do inverno começam a soprar e as pequenas pétalas se foram e o talo se foi. E então o bulbo congela e seca. E então a pequena semente congela e a polpa se desfaz nela. E ora, na época da primavera, não se consegue encontrar nada que tenha sobrado dela. Mas esse é o fim da flor? Nunca! Ela foi posta aqui com um propósito. E tendo ela cumprido bem o seu propósito, então Deus nos deixa saber pela flor sua expressão a nós.
Tão certo quanto o sol chega um pouco mais perto da terra para trazer um raio mais quente, não se poderia ocultar esta vida em parte alguma. Você poderia cobri-la com uma pedra. Já notou quando você assenta concreto no inverno, que é onde a grama fica mais espessa na primavera? Bem na borda do concreto. Por que é assim? É aquela vida que está embaixo da pedra. Quando o sol começa a banhar a terra, não se pode reter a vida. Ela irá encontrar como sair debaixo do concreto e erguer a cabecinha para louvar a Deus, porque o sol é a ressurreição. O sol é a ressurreição de toda a vida botânica. Não se pode ocultá-la enquanto o sol brilha. O filho parece estar muitas vezes distante, mas quando ele começa a brilhar, nascerá o sol da justiça e cura trará em suas asas. E toda a vida não importa. E toda a vida não importa onde esteja enterrada, quão fundo e quão distante, nas águas ou nas areias, nas rochas, ela ressurgirá para a glória de Deus. Porque Deus está expressando a nós, mostrando-nos exatamente o que Ele está fazendo. O seu propósito é nos mostrar através das flores, através do sol, através das árvores, através de toda a vida, que Ele é a ressurreição e a vida. Deus ressuscita a sua vida quando Ele cumpre o propósito, quando ela cumpre o propósito dele. E se a flor cumpre o seu propósito, e Deus tem uma ressurreição para a flor, quanto mais para a nossa irmã que cumpriu o propósito dela em vida. Deus tem uma ressurreição para aqueles que cumprem o propósito deles. Nós podemos encontrar nosso propósito e então cumpri-lo. Essas florzinhas, você pode perguntar a respeito delas. Elas estão aqui essa tarde para cumprir um propósito. Foi para isso que Deus fez estas flores, para cumprir um propósito. Poderia continuar sem parar. Se você notar, estas flores não são todas da mesma cor de flor. Elas diferem em cor, mostrando que Deus é um Deus de variedade. Ele gosta de cores diferentes, misturando-as em forma de buquê que Ele ama. Deus é um Deus de variedades. Ele tem suas flores brancas, Ele tem suas flores vermelhas e todas as cores das flores, elas juntas cumprem o seu propósito. Ele tem grandes montanhas e pequenos montes, e planícies, ele tem desertos, ele tem o mar, ele tem o carvalho, a palmeira, tudo combinando com o seu lugar. Onde Deus, o Deus de toda a natureza, pode viver e deleitar seu ser, conforme vive em suas criaturas no tempo que estão cumprindo o seu propósito. Se Ele tem suficiente consideração para ressuscitar isso e prepara uma via de escape para isso, para ser visto no futuro novamente, quanto mais tem Ele em relação às pessoas, independente de quem sejamos nós, que raça, cor, credo ou o que for, porquanto podemos habitar juntos na unidade da presença de Deus e sua bênção. Haverá uma ressurreição algum dia, tão certo quanto há uma ressurreição para a flor. Todos vemos isso, todos cremos nisso, todos sabemos que todas essas coisas são uma expressão. Elas estão testificando, dizendo-nos, manifestando um sentimento que Deus quer que conheçamos. Então, irmãos, eu irei parar aqui no parágrafo 32 e na próxima live iniciaremos
a segunda parte no parágrafo 33. Eu gostaria de encerrar aqui no parágrafo 32, onde Deus mostra a expressão, Ele está mostrando o sentimento que Ele tem por nós, através da vida botânica, da natureza, do sol, né? Através da terra, através das sementes plantadas na terra, a qual elas caem das árvores e renascem, caem das plantas e renascem, caem as suas folhas e renascem. Por quê? Porque eles simbolizam uma vida, morte e ressurreição. E na ressurreição elas tornam a brotar rejuvenescidas novamente, como uma nova folha ou como uma nova flor. Então, isso aponta, árvores aponta para pessoas. Segundo o Salmo 1, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na sua estação. Então, ela não se abala, ela dá o fruto na estação própria. Por quê? Porque ela é uma planta, um ser firmado naquilo que Deus lhe deu, no propósito que Deus lhe deu. E as pessoas devem também ser firmadas no propósito que Deus lhes deu. Essa é a pequena palavra que eu li na mensagem Expressões. Paramos no parágrafo 32. E na próxima live teremos a parte 2 da mensagem Expressões. Que Deus os abençoe. Faremos uma pequena oração de encerramento. E a minha mensagem que eu gostaria de deixar para vocês foi esse pequeno final. Olhando para que tudo isso aponta para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual virá buscar a sua noiva para levar juntamente com ele. E nós estávamos junto com ele desde os princípios dos tempos, em seus pensamentos. A partir do momento que Deus pensa em você, você já é criado. Então você demorou apenas um pouco para ser manifestado. Graças a Deus por isso. Porque somos pensamentos de Deus expressados por sua palavra. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. E faremos uma pequena oração de encerramento. Pai Celestial, hoje encerraremos aqui na parte 1 da mensagem Expressões, a qual foi pregada pelo nosso amado irmão William Branham no dia 13 de março de 1962, a qual com certeza era um culto fúnebre de uma irmã chamada Bel. Que Deus os possa abençoar todos os irmãos que escutaram essa pequena live, e que me perdoe alguma falha que eu tive aqui na live. Eu não queria tê-las. Eu gostaria muito que Deus, o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, abençoasse a todos e que eles possam ser curados de todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Curta nossos vídeos e compartilhe com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.